Oi, pessoal! O propósito dessa unidade 2 é discutir os principais documentos oficiais que regem, né, a inclusão escolar no Brasil, né? E para isso é importante a gente compreender o conceito de inclusão escolar. Quando eu digo inclusão escolar, é importante que vocês compreendam o que eu quero dizer com isso, né? E que vocês construam suas compreensões e opiniões, né, do que se defende ser inclusão escolar. E esse é o propósito desse vídeo. Quando eu falo inclusão, eu vou buscar a definição do termo inclusão no dicionário, eu encontro o seguinte, que por definição, inclusão é o ato ou efeito de incluir, o que significa pôr ou estar dentro, inserir ou fazer parte de um grupo, abranger, compreender, conter ou ainda envolver, implicar. Só que inclusão é um termo muito genérico. Se eu falo apenas inclusão, é difícil a gente já remeter às pessoas com deficiência, né? Porque ele pode ser compreendido de várias formas a depender da área de conhecimento. Mas quando eu uso o termo inclusão escolar, fica muito claro no que eu quero dizer, tá? Então, quando eu uso o termo inclusão escolar, eu já estou me remetendo à questão da escola e o aspecto central do movimento de escolarização de estudantes do público-alvo da educação especial. Então, não é correto eu apenas me referir às pessoas, à escolarização das pessoas com deficiência, apenas pelo termo inclusão. É muito solto, é muito vago, tá? Muito genérico. Então, quando a gente vai se referir à escolarização dessas pessoas, a gente usa o termo inclusão escolar. Então, voltando à definição, eu chamo a atenção aqui para duas palavrinhas, né? Quando a gente vai falar da definição de inclusão escolar. Ela pode se referir tanto ao ato quanto ao efeito de incluir, tá? Então, eu chamo a atenção dessas duas palavras, ato e efeito. Por ato, a gente relaciona a ação de matricular. E a ação de matricular, ela é a inserção física ou a colocação do aluno na classe comum da escola regular, tá? Mas quando eu vou usar outra palavrinha, o efeito, eu estou me referindo ao efeito, ao produto de escolarização em longo prazo. O que é esse produto de escolarização? É o pleno desenvolvimento desse sujeito, né? É o preparo para o exercício da cidadania, a qualificação para o trabalho, né? Então, em outras palavras, é o sucesso, né? O produto no futuro desse sujeito, que são elementos que estão contemplados lá na Constituição Federal de 1988. Então, pensando nessas duas palavras e suas duas definições, como seria uma política de inclusão escolar bem-sucedida no nosso país? Aí eu vou dizer para vocês que depende, se a gente acredita ser o ato ou o efeito. O mero ato de matricular, garantir a matrícula desses sujeitos na escola comum, ou o efeito, né, o produto dessa escolarização, o que produziu na vida desse estudante. Trago aqui dois exemplos para ajudar a gente a pensar e construir esse conceito. Pedro, ele é um aluno socialmente aceito, mas não tem acesso ao currículo, ou seja, ele ocupa uma carteira na escola comum, mas ele não tem sido alfabetizado, não tem tido acesso ao aprendizado do currículo. Já a Ana tem benefícios mais plenos, incluindo socialização e aprendizagem acadêmica, ou seja, a Ana tem a matrícula garantida, ela ocupa um lugar na escola e ela é socialmente aceita e ela tem aprendizagem acadêmica. Então, pensando no Pedro e na Ana, os dois são exemplos de uma política de inclusão escolar bem-sucedida? Bom, vai depender aí do que a gente pensa ser a função da escolarização. Para que serve a escola, né? Por que a gente tem que ir para a escola? Se a gente admite que ir para a escola, né, a função da escolarização é só ser socialmente aceito, né, só a socialização, então a gente poderia pensar que Pedro e Ana são dois exemplos bem-sucedidos de inclusão escolar. Mas se a gente pensar que a função da escola é ser socialmente aceito, tá? Mas ter acesso ao currículo e ter um efeito futuro na vida desse sujeito, então a gente poderia dizer que apenas a Ana
seria um caso bem sucedido de inclusão escolar. Quando a gente fala em inclusão escolar, gosto muito de usar essa imagem, que é um triângulo invertido. Nas laterais desse triângulo, a gente tem aí a palavra aprendizagem, permanência, participação, acesso. E no centro, a gente tem aí a palavra inclusão escolar. Então, por que eu trago essa imagem? Porque, para mim, ela representa basicamente qual é a nossa expectativa com relação à inclusão escolar, tá? A inclusão escolar, para ser efetivada, né, ela tem que ser garantido o acesso, então eu tenho que garantir que haja matrícula do estudante com deficiência nas escolas comuns. Eu preciso garantir também que esse aluno ele permaneça e participe dessa escola. O que é permanecer e participar? Permanecer que ele fique, seja matriculado lá na educação infantil, participe do fundamental, ou seja, ele vá avançando nos níveis, né, nas etapas do ensino, participe das atividades como todos os demais e tenha acesso à aprendizagem, né, que ele possa ter uma expectativa de futuro. Então, isso representa muito bem, né, qual a expectativa de inclusão escolar. Garantir o acesso à escola, né, aqui eu trago dois fragmentos dessas autoras, Nunes e Madureira, de 2015, né? Quando a gente pensa em garantir o acesso à escola, né, registrar a matrícula, a gente pode dizer que é uma dimensão mais fácil de alcançar no processo de inclusão escolar, porque depende, sobretudo, de decisões de natureza política. Mas quando a gente fala em assegurar a participação e o sucesso na aprendizagem desses alunos, aí já é uma dimensão um pouco mais complexa, porque garantir acesso, sucesso e aprendizagem envolve aí mudanças significativas nessa escola, nos professores dessa escola, em toda a gestão dessa escola, tá? Então, realmente, né, garantir a aprendizagem desses alunos é mais difícil de mensurar e mais difícil de alcançar, enquanto que a matrícula, de certa forma, no país, a gente já tem alcançado ao longo dos anos, tá? Então, o ato de matrícula desse sujeito, né, do estudante com deficiência no ensino comum, é uma questão de direito. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre os documentos oficiais. Mas nós temos aí uma série de documentos que garantem, né? Então, é inquestionável. O aluno com deficiência, ele deve e pode frequentar o ensino comum na escola regular com todos os outros colegas sem deficiência, tá? Então, frequentar a escola comum pública é um direito e não é um favor, tá? Todo estudante importa e importa de forma igual, independente se ele tem ou não deficiência. Quando a gente fala em ato, né, recuperando a palavrinha, a gente está falando em matrícula. Depois a gente vai voltar nesse gráfico, mas eu trago aqui para ilustrar que se a gente for pensar apenas no ato, a gente poderia dizer que a gente já assiste no país um sucesso, né, da política de inclusão escolar pensando apenas no ato, tá? Aqui é um gráfico que apresenta o total de matrículas de alunos com deficiência no ensino comum, né, que é em azul, e nós temos, depois nós vamos discutir em mais detalhes, quando essa matrícula acontece em classes escolas especiais ou em classes comuns, escolas regulares. Mas esse resultado, de certa forma, né, ele já simbolizaria aí um sucesso se a gente for pensar apenas no ato, tá? Como eu disse, o efeito é difícil de mensurar. Os números por si só não mostram se esse aluno está tendo aprendizado nessa escola. E também aqui são os dados mais atuais que a gente tem. Então, esse número de matrículas eles continua crescendo, né, ao longo dos anos, e depois a gente vai discutir um pouco mais sobre essa questão. Então, feito isso, a gente pode então começar a construir nossa compreensão, né, do que se acredita ser inclusão escolar, né? O que vocês acreditam a partir dessa discussão ser inclusão escolar? O ato ou o efeito? Agora, nos próximos vídeos, a gente vai discutir um pouquinho mais sobre os documentos oficiais, né, de forma muito sintética, os documentos oficiais que regem a política de inclusão escolar no nosso país. Até já!